inside house. Olá, amigos ouvintes da Rádio Navegantes, bem-vindo a mais um canal Quem Podcast, com entrevistas maravilhosas, convidados sensacionais e temas cada vez mais envolventes, surpreendente, apaixonante e nos traz bastante conhecimento em cada área do qual esses temas são abordados aqui. E aí, minha querida Emily, tudo bem? Oi, professor. Tudo jóia? Tudo. Você tá bem? Tô bem. Descansada? Descansada. É isso daí. Isabela, como é que está você? Eu estou bem. Tem certeza? Tenho. Olha que maravilha. É isso daí. Como é que foi o final de semana, querida? Foi bom. Foi bom, né? É isso daí. E mais uma vez, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Quem Podcast. Hoje temos o prazer de receber duas profissionais dedicadas e apaixonadas pela educação. Primeiramente, apresento Bianca Costa, formada em licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas, com pós-graduação em Ensino de Ciências pela USP. Bianca atua na educação desde 2009, tanto na rede municipal quanto na rede privada. Atualmente é formadora da divisão pedagógica da DRE Capela do Socorro, onde trabalha com ciências naturais, educação ambiental e avaliação. Junto aqui com a Bianca, nós temos aqui a Andréia, né? Outra formadora também, que acredita firmemente na bondade, da humanidade e é defensora ativa pedagógica da pedagogia participativa. Andréia, graduada em Pedagogia e Gestão com uma longa trajetória de 26 anos da educação infantil, atuando na rede municipal desde 2014. Andréia é formadora na DIPED também, de Educação Infantil, e ganhou o prêmio na Direção e Coordenação, uma parceria que dá certo em 2018. Sua paixão pela educação infantil e compromisso com a alfabetização e letramento a tornaram uma voz importante no campo educacional. Preparem-se para uma conversa inspiradora sobre educação e o impacto transformador que ela pode ter. E é isso daí. Gente, eu quero começar agradecendo a vocês pelo convite, agradecendo a vocês pela presença e eu tenho certeza também de agradecer antemão pelo o vasto conhecimento que vocês têm, que vão enriquecer ainda mais aqui a nossa conversa. Bom dia, Andréia, tudo bem? Como é que você está? Bom dia, Alexandre. Bom dia, Emily, Vitória, Isabela e o Marcos, que estão aqui nos acompanhando. Bom dia, minha colega de trabalho, Bianca. Estou muito feliz e muito nervosa de estar aqui. Imagina. Tudo bem, Bianca? Tudo bem. Quero agradecer a cada um de vocês aqui, Alexandre, Emily, Isabela, Vitória e Marcos, por nos acompanhar. O nervosismo é grande sempre, né? Mas estou muito, muito contente de estar aqui e ter recebido aí esse convite legal do Quem Podcast da Rádio Navegantes, nesse espaço maravilhoso que eu gostei de verdade, assim. Muito obrigado. A gente sempre começa perguntando, né, a origem dos nossos participantes, onde nasceu, onde estudou, né, o que motivou a entrar na carreira da qual cada um de vocês convidados segue. Eu gostaria de começar aqui com a Andréia. Olha, Alexandre e colegas, né? Eu sou natural de São Bernardo do Campo, lá no ABC. Moro até hoje lá, então eu faço uma viagem, né? Todos os dias para vir trabalhar, mas essa viagem também ela é muito prazerosa, porque ela me revela todos os dias porque eu escolhi a educação. Porque de São Bernardo, né, do ABC até aqui a Capela do Socorro, eu consigo perceber que a desigualdade só aumenta. Sim. E a única forma encontrada hoje pela humanidade de transformação é a educação.
Então, me faz rever todos os dias o que a gente pode fazer para diminuir essa régua, né, de desigualdade na sociedade. E eu vou contar um pouquinho, né, de como se torna professora. Será que acorda numa terça-feira e fala, serei professora? Pode acontecer com alguns assim, por que não? Mas a minha história, ela envolve uns adultos, né, que acreditaram neste sonho. Então, sou da escola pública, só não consegui a universidade pública, porque é a realidade de tantos, né? Sim, Você faz é todo o verdade. percurso na escola pública e quando você escolhe, né, eu quero me especializar nisso profissionalmente, você tem que pagar pela sua universidade. Então, fui criada pelos meus avós, não conheci meu pai biológico. E o meu avô, que é o meu pai, ele tinha um quartinho no terreno onde nós morávamos, que era o quartinho de guardar tudo. Ele era pedreiro. Então, tábua, parafuso, prego, tudo, porta de armário que cai, era o quartinho desse material que ele usava para o trabalho. E ele percebeu que eu gostava muito, muito de brincar de escolinha. Muito. Então, ele organizou meio que esse espaço, fez uma mesa com as tábuas, cavalete, e a porta de um guarda-roupa era a minha lousa. Então, ali eu convidava os meus amigos, né, da escola para fazer lição de casa. Então, lá na primeira série, segunda, terceira, tinha muita lição de casa. Eu não sei hoje, espero que menos, mas era uma extensão da escola. Então, eu convidava os meus amigos, mas com uma condição. Só eu podia ser a professora. Não pode ser professora hoje. Sou eu, porque eu tô na minha casa. Muito, muito coisa de criança. Eu decido que vou ser, né? E esse sonho foi crescendo, porém, aos 14 anos, é uma realidade ainda muito presente dos nossos jovens, que é o motivo da gente investir tanto na educação deles e na nossa também. Aos 14 anos, eu tive que parar de estudar para ir trabalhar. Porque você também precisa colaborar financeiramente para o sustento básico. E a gente não estava falando de nenhum privilégio. Era ter arroz, feijão, ovo frito, uma conta de luz em dia, uma conta de água. É para isso que todos trabalhavam, né? E isso foi, né? Esse sonho de ser professora foi ficando cada vez mais distante, mais adormecido. Eu olhava para a escola e falava, eu queria tanto ser professora. Isso estava muito latente. E acho que com 16, 17 anos, não me lembro bem, abriu uma sala de Mobral, que hoje é o que nós temos como EJA, na nossa rede, que são para as pessoas que os direitos foram negados. Simples assim, né? Então, eu voltei a estudar no Mobral para terminar a 7ª série e o 8º ano. E lá eu descobri, né, que existia um projeto do governo estadual, que era o projeto Cefam, que formava professores, né? E para este estudo, você também ganhava uma bolsa de auxílio, que era um salário mínimo. É a chance da minha vida. Trabalhar e estudar para ser professora. Que maravilha. Era a chance da minha vida. Então, todo o meu investimento foi ali. E eu encontrei um professor, né? Que bom que a gente pode trazer isso. Ele morreu este ano, o professor Aloísio, que era o professor de português. E ele foi fundamental, essencial, porque depois da aula ele ficava comigo retomando quais eram as partes que eu não podia esquecer de uma boa escrita de uma redação, porque a redação no vestibulinho para entrar no Cefam era o que tinha mais peso. Sim. Além do questionário que a gente respondia, o que levava peso mesmo para a entrada ou não neste curso era a redação. Então, ele retomava comigo pontos importantes, assim, o que é uma introdução do texto, o que é o desenvolvimento, o que é a conclusão, e sempre trazendo o que eu penso. Então, firmando, você precisa saber do que você está falando para dar a sua conclusão. Nem o que a gente chama hoje de autoral, né? Cadê sua escrita autoral? Autoral, né? Então, é verdade.
foi este processo. Então, no segundo ano do Cefam, porque eram 4 anos de curso, maravilhoso, maravilhoso esse projeto. Ele acabou sendo retirado porque formou bons profissionais. Profissionais que pensam, professores que são Sim, críticos. Críticos, né? Professores que vão lá e falam, não, por você, a gente vai fazer a coisa acontecer. É uma pena, né? Ter sido extinto, né? Você Verdade. era uma maravilha. Eu conheço muita gente que passou por lá. Muita, né? Muita gente mesmo. As nossas lutas, porque de manhã era teoria, né? Essa parte de o que pensa tal pedagogia, Aham. o teórico era de manhã e à tarde são oficinas que vai trazer um pouquinho do nosso papo para a educação integral. Eram as oficinas de como a gente coloca isso em prática. Sim. Então, você aprende o conceito de manhã e à tarde você vai lá e coloca em prática. Então, ele fomentava muito essa questão da gente comprar lutas de todos. Não era só da educação. Então, tinha uma greve de bancários ali na cidade. Vamos lá, vamos ver o que esse pessoal pensa, o que eles estão discutindo, o que eles estão reivindicando, por que eles estão... Então, a gente estava na rua o tempo todo, ouvindo quais eram as demandas que a sociedade daquele bairro, que a gente vai conversar um pouquinho, que traz hoje, né? Então, foi assim, no segundo ano, eu falei, eu já posso ser professora. E aí, eu fui até a sociedade de bairro, que Sim, ainda existe, existe. no lugar onde eu moro, que é no Jardim Nazaré, e falei que eu queria montar a primeira sala de MOVA, que hoje é o MOVA, Hoje né? é MOVA. De EJA, para os adultos que, como eu, tiveram seus direitos retirados. Então, em 95, ontem, né, gente? Ontem, eu tive as primeiras experiências de ser professora de adultos, e aí Paulo Freire foi tudo e ainda é. Ainda é. Nas Enquanto nossas pedagogia vidas. da que eu acredito. E foi assim. E aí eu casei, tive um bebê lindo, que hoje tem 25 anos, e eu vou dizer isso em todos os espaços que eu tiver voz, que para você colocar um filho no mundo é dizer, eu acredito nesta humanidade. Essa humanidade, é verdade. Né? Então eu acredito em vocês. Que história linda. Muito. Né? Maravilhosa. E você, minha amiga Bianca? Bom, vou falar um pouquinho, né? Então, eu acredito na humanidade porque estou grávida do Isso, Luca. Luca aqui Isso. com a O Luca tá gente. chegando, né? Luca já Acredito tá em vocês chegando, né? também, né? Bom, a minha história ela não é tão diferente da Andrea, no sentido de que nasci, né, no extremo sul de São Paulo, então na Vila São José. Fui, né, estudante da Escola Municipal Milton Ferreira de Albuquerque, hoje no ainda. Milton. Estudei minha vida toda no Milton, Maravilha. né? Tive ótimos professores e professoras lá no Milton. E aí, logo depois que eu saí do Milton, eu fui para o Alberto Salotti, que também está ali na região, né? E fui fazer lá o ensino médio no Alberto Salotti. Então, assim como a Andrea também, né? De família extremamente humilde, aos 14 anos a gente precisa sair para trabalhar, né? Um pouco diferente da realidade da Andrea, mas não tão diferente da realidade da maioria dos estudantes da escola pública. Eu queria estar dentro de um padrão adolescente, né? Quer ter um tênis da hora, quer ter uma roupinha, né, que todo mundo tá usando. Só que minha mãe, meu pai não tinha dinheiro para me bancar e bancar meus irmãos. Somos em quatro meninos, 2 meninos e 2 meninas. Então o único jeito foi bora trabalhar, né? Minha mãe falou, olha, não dá para eu dar as coisas para vocês, o que dá aqui é para manter o sustento da família. Então, vocês precisam trabalhar. E aí, aos 14 anos, eu saí lá pela Vila São José tentando arrumar um emprego. Consegui numa loja de bairro vendendo roupas. E ali fiquei dos 14 anos até 22 anos. Trabalhando como vendedora e depois eu fui gerente de loja, né? Legal. E consegui comprar as minhas coisinhas e seguir o padrão adolescente que a gente gostava da época. Né? Ajudava minha mãe em uma coisa ou outra, uma conta de luz, para ter aquela responsabilidade, né? Mas consegui manter esse padrão. E, enquanto isso, ficava pensando no que eu poderia fazer. Me veio uma breve
vontade de ser da aeronáutica. Olha, Meu. que coisa legal. Aí, no ensino médio, trabalhando de segunda a sábado, no domingo, eu fazia um cursinho para prestar a prova da aeronáutica, que é uma prova super difícil, né? Sim, sim. Então, fazia o cursinho lá no Santa Cecília, saía super cedo de casa, 5 horas da manhã, estudava o domingo inteiro, e na segunda-feira, escola e depois a loja, né? Então, assim, era uma rotina bem intensa. Foi um ano de uma rotina de estudo e trabalho muito intensa. Não cheguei a fazer a prova porque não consegui finalizar o cursinho, muito cansada, né? Porque trabalhar, estudar ainda no domingão, ficar o dia todo fazendo um cursinho, chegou lá no final do ano, eu não consegui terminar o cursinho, mas foi um cursinho que me ajudou bastante, né? Porque, infelizmente, muitos professores faltavam na minha época e a gente não tinha um professor para complementar. Então, aulas de física, por exemplo, eu não tive no ensino médio, né? Então, ir para o cursinho me ajudava a ter uma base aí do que eu não tinha na escola, e isso foi muito bom, né? Saí do curso do ensino médio e pensei, e agora? O que eu faço? Eu preciso estudar. Fiquei um aninho paradinha lá, sem fazer nada, só trabalhando. Falei, bom, agora eu vou estudar. Não consegui também fazer uma faculdade pública, apesar de, né, querer muito. Continuei trabalhando e falei, vou fazer biologia, porque eu adoro ciências. Eu quero ser uma bióloga marinha, eu quero pesquisar os animais, quero trabalhar na praia. Sonho, né, gente? É isso que eu quero para minha vida, golfinhos. nadar com os golfinhos, né? A Alexandre gente sabe vê que a bem, ó. realidade é nadar com os tubarões. É bem isso aí, viu, Alexandre? E aí, nessa perspectiva de ser bióloga marinha, fui fazer biologia, né, numa universidade particular. E foi ótimo para mim, aprendi muito, muito mesmo. Mas, por enquanto, ainda não pensando em ser professora. Uhum. Saí da loja, terminei a faculdade, falei, e agora? Não consegui fazer os estágios porque eu tinha que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, então eu não tinha tempo para os estágios. Sim. Falei, bom, abriu lá a oportunidade de ser professora do estado sem ser concursada, contratada. Sabemos bem como é isso, né, Alexandre? Na época, professor L, que depois virou O, né? Categoria O. Eu cheguei já no O. Pessoal velho, né, Pessoal das gente? antigas, né? E aí, agora ninguém falou de idade. Ninguém aqui. falou de idade, vocês estão falando aí. Vocês vão dando só pistas. E aí prestei lá a provinha que tinha, comecei a trabalhar. A gente começa, gente. Vocês não têm noção, vocês estudantes, né? Do receio, daquele medo de encarar uma sala de aula com 30, na época 40, até 50 Até estudantes, 50. né? Na sala de aula. Mas a gente vai, né? Com a cara e com a coragem lá, entra na sala e faz acontecer, né? E aí fui me identificando, por quê? Porque eu já trabalhava na área do comércio e já trabalhava com pessoas. E sempre gostei muito, né? Eu acho que a loja, ela me impulsionou nesse lado de trabalhar com pessoas, e muitas pessoas. De ter a flexibilidade, de escutar com carinho, com respeito às pessoas. Então, fui para a sala de aula mais ou menos nessa perspectiva. Gosto muito, acho que a troca com os adolescentes, principalmente, é muito rica. A gente aprende muito com vocês. Pode parecer que não, que às vezes a gente é bravo, né? A gente dá uns gritos, não sei o quê. Mas a gente aprende bastante com vocês. Eu acho que estar com estudantes é se renovar todo dia, né? Porque senão a gente fica velho, chato, assim, né? Então, estar com o estudante, assim, é ele mostrar pra gente, olha, ó, isso aqui mudou. Mudou, professor, ó. Ih, professor. Esse negócio aí de ficar sentado um atrás do outro não dá mais, não. A gente quer um negócio mais dinâmico. Então, vocês mostram pra gente como que a gente precisa trabalhar, né? Então, a sala de aula, ela proporciona muito isso. E aí, me tornei professora. Estou aí há muitos anos nessa profissão que eu gosto muito, né? E conversando com colegas das antigas, né? A gente se encontrou aí um dia, pessoal do ensino fundamental. E eles falaram, Bia, o que você está fazendo, né? Cada um foi falando o que estava fazendo. Eu falei, eu sou professora. Nossa, mas você falava mesmo que você queria. Eu falei, eu falava que eu queria. Falei, vocês têm certeza Tem disso? certeza que é nessa Bianca aqui? Falava. Bom, então lá ficou no meu inconsciente, eu acabei me tornando professora e gosto muito do que eu faço. Outra história maravilhosa, muito bonita. Parabéns, gente, pela Obrigada. história tão bonita de vocês, de superação, né?
É isso, É né? verdade. Já que nós estamos falando de educação, ô Bianca, vamos lá, minha querida. Eu gostaria de saber de você como que o currículo da cidade de São Paulo, ele, para o ensino de ciência, ele foi estruturado e quais são os principais objetivos que ele busca atingir, tanto no Fundamental 2 quanto no Médio? Bom, o currículo da cidade de São Paulo, ele é um currículo muito rico, de verdade, não é Sim. porque eu tive uma oportunidade de estudar um pouco mais, né? Uhum. Esse currículo, enquanto professor, a gente fica um pouco limitado por questão de De tempo, tempo, é. né? Mas é um currículo muito bom pensando em ciências, né? E ele tem como objetivo a alfabetização científica, Sim. né? O que que seria isso? Alfabetizar cientificamente esses meninos e essas meninas, né? A Emily, a Isabela, a Vitória, o Marcos, né? E todos os seus colegas. Seria que um jeito de vocês conhecerem a natureza das ciências. Então, como é que funciona essa construção do conhecimento científico? Ah, mas Alexandre, então o objetivo é ser cientistas? Não, tá? Não é esse o objetivo. Sim. Né? Antigamente eu acho até que era, né? Sim, sim. Era uma pegada de vamos ensinar esses moleques como funciona as ciências para eles se tornarem cientistas. Científico. Hoje a gente pensa num mundo muito mais diverso, né? Que tenha cientistas, mas que tenham tantos outros profissionais que saiam das escolas, né, e façam a diferença nesse mundão. Mas alfabetizar cientificamente é o aluno conhecer os conceitos de ciências, Certo. conhecer e se fazer científico. Como é que aquele Albert Einstein ou qualquer outro cientista chegou naquele conhecimento? Será que ele falou segundo vozes da própria cabeça dele, né? Não, né? Então o cientista ele não faz só isso, ele não vai pensar em algo e vai publicizar isso e falar, bom, é isso aqui, gente, tem que acreditar, Tem que ponto e acreditar acabou. e pronto, acabou. Ele vai investigar. Então, é esse, né, o papel das ciências do currículo, seja no ensino fundamental, 1, 2 ou até mesmo no médio, No médio. é você entender o passo a passo desse campo investigativo, né, para ser construído todas essas teorias e conhecimentos que a gente tem hoje, né? E aí, uma vez que eu tenho esse conhecimento, eu não vou cair em qualquer fake news que Sim, tenha. Né? Eu não vou Verdade. aceitar que qualquer um fale qualquer coisa e eu Qualquer falo, bom, coisa, tá não, tudo tá certo, tudo eu vou certo, acreditar e é isso nesse mesmo, que tá é. falando. Porque eu preciso saber de onde ele tirou essa informação. Sim. Então, para além de entender a natureza das ciências, né, fazer com que esses meninos e essas meninas sejam adultos críticos, né? Sim. Que olhem ao seu redor e falem, bom, isso aqui não tá legal, eu preciso mudar. E como é que eu vou mudar? Né? Exato. Então, acho que é esse o principal objetivo de ciências da natureza. Sim. Sem contar também que a ciência, a humildade da ciência é uma coisa maravilhosa, né? Por mais que seja estudada, por mais que seja comprovado, que ela, né, que ela teste, reteste aquela coisa toda, ela nunca impõe assim, não, eu sou a senhora de tudo, né? Sim. Sempre tem aquele espaço para que quem quiser saber mais, que vai lá reestudar, que vai Exato. refazer teste, aquela coisa toda. E se alguém descobrir determinada coisa diferente, ela aceita de Isso, atualização. Isso é maravilhoso. Isso né? é muito Isso bom, isso né? muito A bom. ciência não como uma verdade absoluta, Não, né? exato. Então, assim, é fruto da pesquisa. Da pesquisa. E podem vir mais pesquisadores trazendo mais coisas novas, né? Novas, né? Acho que isso é muito importante dentro do campo Sim, científico, isso né? é maravilhoso. Andréia, quais são os principais objetivos das experiências pedagógicas propostas para os anos iniciais do Fundamental 1 no currículo da cidade de São Paulo e como elas contribuem para o desenvolvimento integral dos alunos? Ah, Isabela, essa eu sabia com laranjas. Com laranjas. Mas vamos lá, Isabela e colegas, né? Sim, colega. Como será que a rede municipal pensa nessa proposta? Que parece ser tão complicada. Como isso se dá no dia a dia lá com vocês na escola? É disso que a gente precisa olhar. Parece, olha, experiências pedagógicas dentro de um currículo. Isso está trazendo só o cotidiano de vocês aqui, no ambiente escolar, né? E como é
que a rede municipal pensa, defende essa proposta, esse currículo? Ela defende desde bebês. Sim. Ela não defende aqui no fundamental. Mas essa defesa da integralidade, da experiência, ela começa lá com os bebês. E aí é muito minha praia, tá, Isabela? Eu sou professora de bebês. De bebês. Há 26 anos. Então, eu vou falar um pouquinho da minha praia e chegar até onde vocês já estão, que é muito mais do que eu sei. Sim. Então, eu vou pedir colaboração de vocês. Quando a gente traz, né, as experiências pedagógicas, e aí a Bianca foi trazendo para a gente palavras que são chaves, junto com o Alexandre. Ciência e investigação. Esses são os pilares da educação infantil. A ciência mostra hoje que vocês não aprendem como eu aprendi, como a Bianca aprendeu, como o Alexandre aprendeu. Vou dar um exemplo. Na nossa época, nós aprendíamos tabuada pela repetição. Uhum. Vamos fazer a tabuada do 2 ao 5, 3 vezes. E por aí, essa questão da repetição. Então, lá acreditava-se que a gente aprendia ou dominava um conhecimento pela memorização, pela repetição. Vamos copiar agora a página 35 do livro. Então, acreditava-se nisso. E a ciência, ela não para, é o que o Alexandre trouxe. Ela não define, é isso, está posto. Mas a investigação que não para, ela vai trazendo que nós aprendemos de formas diferentes. Sim. Por isso, a educação integral é hoje um pilar defendido não só aqui no município, mas em grande parte do mundo. Outros países defendem isso e já tem isso mais estruturado. Então, essas experiências pedagógicas dentro do currículo, ela vai trazer que vocês aprendem também de forma a experienciar outros espaços, experienciar oficinas, vocês aprendem física, intelectual, emocional, cultural. Então, vocês aprendem essa integralidade desde lá dos bebês que chegam. Então, hoje na nossa rede, vou contar um segredo para vocês. Nós temos estudante de 12 dias. Olha que maravilha. Então, este bebê que chega para a gente no ser de 12 dias, ele está na integralidade. A gente entende que ele aprende com tudo, com sua força máxima, com sua potência máxima. Então, a gente vai trazendo isso até vocês aqui, do fundamental. É esse o currículo. Apostar que vocês também produzem cultura e saber o tempo todo. Se vocês tiverem um bom ambiente para investigar o que vocês querem saber da vida. E aí os territórios do saber vai nos ajudar a pensar isso de forma mais ampla. É isso, Isabela, consegui? Você entendeu o que eu falei? Ah, tá, porque eu não, tá? Que legal, que legal. É uma conversa. É uma conversa. É uma conversa que os saberes vão se complementando. Obrigada pela pergunta, Isabela, mas eu fiquei muito nervosa, tá? Imagina, agora já tá tranquila. Bianca, Oi. quais são os principais desafios que você percebe entre os professores ao implementar as diretrizes no currículo na sala de aula e como suas formações ajudam a superá-los? Nossa, isso é um grande desafio mesmo, né? É verdade. Eu acho que nós temos diversos desafios, desde a falta de investimento, às vezes, em mais formações para que todos e todas as professoras possam participar, né? Porque muitas formações, elas acabam sendo fora do horário do professor e da professora, e aí esse professor e essa professora, eles também têm acúmulo de cargo, então eles precisam ir para outras escolas para conseguir complementar a sua renda. Então, fica um pouco difícil de participar dessas formações. Eu acredito muito na formação, né? Como eu falei para vocês, um professor lá da década de 90, que foi quando eu comecei a estudar, ele não pode repetir a prática que ele tinha lá com essa galera nova agora, porque ela não vai atender mais a demanda, né? Como a Andréia traz aí na sua fala, nós aprendemos de diferentes jeitos, né? E naquela época era
trabalhar de um jeito mais homogêneo, né? Como Sim. se todos os estudantes fossem exatamente iguais e aprendessem de uma forma igual. E hoje a gente entende a integralidade do sujeito, né? E como diversos fatores que estão presentes em cada um de vocês vão determinar como vocês vão aprender ou não, né? Então, isso é importante trazer. Então, o professor da década de 90, né? É o professor atuante ainda hoje. Sim. Nós temos colegas bem antigos, né? A gente costuma até falar, com todo o perdão aí da palavra, mas são os dinossauros da educação, né? Vou falar para você que eu tenho medo de dinossauro nessa época do ano. Também tenho. Então, os dinossauros da educação, mas a gente é um apelidinho carinhoso entre os professores, mas são professores bem antigos, né? Eles já têm as suas práticas consolidadas. Então, participar das formações, se tivesse mais oportunidade de participar das formações, é você olhar para o seu colega e ver, poxa, olha aquele, né, tem podcast, que legal, da Rádio Navegantes. Por que não trazer isso para outra EMF, para outra unidade, que está... Aqui eu vejo uma potência nesse projeto de aprender várias habilidades e competências aqui de uma forma diferente. Não lá sentadinho na sala de aula, né, prestando atenção. Então é isso, né? Eu acho que é um grande desafio, tanto por uma questão de tempo, né? Também por uma questão de práticas consolidadas, uma vez que eu já estou ali no meu ambiente de conforto, eu chego, passo um texto, passo um questionário, os meninos copiam, respondem e tá tudo certo. Tá tudo certo. É um desafio, né? Implantar essas diretrizes curriculares hoje, mas eu acho que é um desafio que pode ser atenuado ou até mesmo sanado com o tempo, né? Conforme a gente vai acompanhando aí a mudança dos estudantes e entendendo cada estudante como sujeito integral, que tem aí o seu jeito particular de aprender, eu acho que a gente vai ficando cada vez mais no caminho certo de superar esse desafio que é colocar em prática esse currículo novo. Não é um currículo tão novo quanto parece, né? Mas ele ainda está em fase de implementação justamente por conta desses desafios, né? E as formações, elas estão aí pensando em trazer esse estudante real, que são vocês, Marcos, Isabela e Emily, né? Estudante que aprende de uma forma diferente. De uma forma diferente. Salas heterogêneas, diversidade, e a gente precisa acompanhar isso. Né? Exatamente. Um objetivo só. Isso é maravilhoso. Oficinas, você acabou de falar de oficinas. E oficinas são maravilhosas, principalmente quando ela é fora da sala de aula, né? Essa proposta para o ensino integral do Fundamental 1, essa questão de sair com o aluno para fora da sala de aula tem rendido frutos maravilhosos. Inclusive, eu tive o prazer de mostrar a minha experiência pedagógica para vocês, Verdade. né? Que foi uma horta ali. Nossa, uma horta hidropônica maravilhosa. Mas, nossa, o resultado é tão maravilhoso que você fala assim, meu Deus do céu, né? Deu trabalho, mas valeu a pena. Né? Valeu muito a pena. E dentro disso, Andréia, e as suas maravilhosas falas, tanto a sua quanto a da Ágata lá nas formações, isso é frisado bastante a questão, né, do fora da sala de aula. Isso tem trazido para a gente aqui um aprendizado maravilhoso e enriquecido também o nosso trabalho. Tem sido, né, resultados maravilhosos a partir dessas formações. Mas como as oficinas fora da sala de aula, elas são estruturadas no contexto do ensino integral, e quais tipos de atividades costumam ser mais eficazes para os estudantes dessa faixa etária, do Fundamental 1 para baixo ali, que é o que você tem o domínio? Olha, Alexandre, a nossa conversa inicial acho que trouxe algumas pistas, né? Sim. Do investimento da nossa rede, quando ela traz a educação integral. E o Cefam, ele é de 1990, se eu não me engano, sim, o início desse projeto. Ele já acreditava, não com a potência que tem hoje, com o saber e com os resultados que a gente tem hoje, mas já acreditava que a teoria é necessária, então o conhecimento que estão aqui nos livros, né, nos artigos,
elas estão aqui, eles precisam ser apreendidos. Mas para eles ser apreendidos, incorporados, para a gente tomar posse desse conhecimento, ele precisa ser também experimentado. Então, essas experiências fora da sala de aula, elas vão trazer concretude para aquilo que você aprendeu de forma teórica, em um texto, né? Em uma fala de um professor, em uma concepção, em um valor que foi compartilhado na aula. Então, o lá fora quer dizer o lugar que você atua de verdade. Porque é lá fora que você vai atuar com esse conhecimento. Então, saber que lá fora, no meu território, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, eu não tenho ainda saneamento básico, que é a realidade de muitas das nossas unidades, Sim. que já está falando de saneamento básico. Então, como esse conhecimento que está sendo trabalhado em sala de aula, e aí a Bianca deu pistas aqui, né, sobre o currículo de ciências do meio ambiente que está chegando aí para nós também, como que esse conhecimento pode servir a meu favor? Como eu posso atuar lá fora? Porque o meu lugar vai ser lá fora. Sim. Eu não vou atuar sempre como estudante. E esse lá fora também vai trazer o que nós temos discutido muito, Alexandre, nas nossas formações, junto com a Ágata, e eu quero até aproveitar para agradecer, né? Sim. A generosidade dela em partilhar essa frente comigo da educação integral. Um abraço à nossa amiga Ágata, Sabida Pratussu. Ágata, o convite está feito, tá? Quando puder. Eu estou aqui representando ela, na verdade, que essa pergunta era para ser para a Ágata, viu? É muito mais sabida do que eu. Mas, assim, pensando, o que nós temos investido e provocado, né, esse POEI para ir para fora, porque tira a centralidade deste adulto também. Sim. Não é só ele que sabe, porque quando eu vou lá para fora, talvez esse estudante, essa estudante, tem muito mais conhecimento daquele território do que eu. Sim. Então, quando a gente traz, né, na apresentação, que eu sou uma defensora da pedagogia participativa, é deste lugar de trazer esse estudante e falar assim, você tem um saber que eu não tenho sobre essa realidade, sobre esse problema enfrentado dia a dia com a família dele. Então, o que é ir no mercadinho, eles sabem muito mais do que a gente. Então, esse o convite, né? Que é um dos objetivos de ir lá fora. Tira um pouquinho esse professor sabe tudo. Exato. Traz essa criança, esse estudante. Eu falo criança porque para mim será sempre, né? Sempre. Mas traz o saber desta criança para a roda, né? Se abaixe para aprender com essa nova geração, Sim. que já sabe muito mais da vida do que nós. Do que a gente, é verdade. Né? Então é nesse sentido a defesa do ir lá fora. É aprender a atuar depois de uma teoria bem complementada. É verdade. Bianca, a interdisciplinaridade é um tema central das formações que você conduz? Como a ciência pode ser trabalhada de forma integrada com outras disciplinas? Palavra difícil essa, né? Interdisciplinaridade, né? A gente fica até meio assim, né, de pronunciar. Na verdade, eu acho que a escola como um todo teria que trabalhar na interdisciplinaridade, né? Concordo em gênero, número e grau. Seria muito importante que a gente não tivesse, desde lá do início da escola, encaixotado esses conhecimentos, né? Então, agora saiu o professor de geografia, para tudo, Isabela, não pensa mais em geografia, que você vai pensar em matemática. Né? E aí acabou a aula de matemática e você vai para ciências. E parece que nada é conectado. Quando, na verdade, tudo é conectado. É conectado, é verdade. Né? Então, através de um tema, você poderia trabalhar os diversos componentes curriculares da escola. Sim. Né? Mas não é um desafio muito grande mesmo. Né? Por quê? Porque para que isso seja colocado mesmo em prática, nós teríamos que ter um planejamento juntos, né? O professor de história, professor de ciências, o de geografia, o de matemática, sentar junto e fazer um planejamento que conseguisse, né, abranger
todos os componentes. E a gente dificilmente tem esse período, esse tempo para sentar, conversar e planejar, né? Porque para que a gente tenha um bom desenvolvimento dos meninos e das meninas nas aulas, tem que ter um bom planejamento de aula. Sim. Né? Então não dá para falar em interdisciplinaridade sem falar de um bom planejamento. Exatamente. E aí, para ser inter, tem que ser coletivo. Tem que ser em conjunto. E tá muito difícil alcançar, né? Hoje em dia, um trabalho em conjunto, né? A gente tenta, tem algumas atividades isoladas que vão acontecendo nas unidades. Eu vou até citar uma atividade aqui da MF mesmo, né? Da MF Jardim Eliana, que foi a Feira de Ciências, né? Então, na Feira de Ciências, você via que apareceram também vários outros trabalhos que envolviam não só ciências, mas que tinha ali o professor de arte que colaborou, que tinha a professora de geografia que também colaborou, né? Então, você tem um tema único e desse tema você puxa aí os componentes para trabalharem de uma forma mais coesa, mais juntinhos, né? Mas é um desafio grande por conta mesmo desse planejamento coletivo, né? Nas nossas formações, na divisão pedagógica, a gente tenta trazer algumas questões que podem mostrar para o professor, olha, de repente, se você fizer uma parceria com o professor de geografia, dá para trabalhar essa questão aqui, né? Exatamente. Ou uma parceria com o professor lá de tecnologias para aprendizagem. Mas, assim, todos os componentes juntos, eu acho que ainda é um desafio muito maior. Não só pensando na escola, né, como algo menor, mas pensando no sistema mesmo, né? Sim. Porque aí, quando você vai prestar o vestibular lá no ensino médio, você vai fazer um Enem, você vai fazer um vestibular, né? Uma FUVEST, Uma FUVEST, que vai cobrar o quê? Esses conhecimentos isolados. Né? Então, a gente precisava de uma estruturação sistematizada, né? Da base, a base já é muito boa, a base não trabalha como a gente trabalha. Né? Então, se você pega os bebês, se você pega lá a SEI, o EMEI, trabalha tudo junto, que é como a gente deveria trabalhar. Né? E aí, quando você vai para o ensino fundamental, você segmenta. Sim. E a partir disso, você não consegue mais unir nada coletivo, né? Então, se a gente seguisse a base, eu acho que seria... parte desse desafio já estaria bem adiantado, né? Você já pensou, Segunda Guerra Mundial? Olha que tema maravilhoso. História, geografia, onde tudo aconteceu, os territórios invadidos e tudo mais. Biologia, cadeia respiratória. Ciclo de Krebs, em química, né? O cianeto, a tabela periódica, os elementos, os átomos, as moléculas. Olha que tema que aula maravilhoso, né? Assim, Segunda Guerra Mundial, eles gostam muito de estudar, né? Exato. Então, poderia trazer diversas questões, né? Sem contar a matemática que vai entrar tanto na biologia, na cadeia respiratória e ciclo de Krebs, quanto no cálculo estequiométrico, né? Nas proporções das medidas de veneno que vai. Nossa, maravilha. Saudade, adoro. Interdisciplinaridade é minha praia também. Mas adoro. Vamos ver, uma hora a gente chega lá. Uma hora a gente chega lá, né? Vamos lutando para isso. Exato. Estar aqui e ir discutindo isso significa que a gente está avançando. Está avançando. André, de que maneira os professores orientadores do ensino integral POEI podem adaptar as experiências pedagógicas para garantir que as diferentes necessidades e estilos de aprendizagem dos alunos sejam contemplados? Uau! Ó, a primeira eu sabia com laranjas, e essa que eu nem sei com laranjas. Essa é com maçã. Pode ser. Morangos. Mas vamos construindo essa resposta coletivamente. Sim. Né? De acordo com os documentos. Então, quando a Bianca e o Alexandre começam a trazer essa interdisciplinaridade, o que é essa palavra tão difícil? Significa que todos os professores podem e devem trabalhar juntos. Porque eles estão falando com vocês. Não são públicos diferentes. Se a gente partir desse princípio, já facilita meio caminho. Olha, nós estamos na sala com o mesmo 7º ano. Puxa, o que a gente pode falar?
montar junto, planejar junto, para que esse 7º ano tenha amplitude deste conteúdo que a gente está passando, que seja a Segunda Guerra Mundial. Olha, quantas hipóteses de planejamento coletivo ou colaborativo poderiam e podem, por isso que a gente está aqui defendendo isso. E o documento ele vai trazer que este profissional, essa função do POEI, ele tem vou dizer, ingrato, porque neste momento está sendo conquistado. Sim. Eu acho que daqui um pouco a gente vai poder falar com um pouquinho mais de Mais segurança. segurança, é verdade. Mas só o fato da normativa, né, trazer este profissional como um articulador já é um avanço. É verdade. Já é um avanço para todos nós. E ingrato no sentido que precisa se partir do convencimento dos colegas. Sim. E na educação, a gente tem lutado tanto para sair deste lugar do convencimento, porque a ciência, os resultados mostram que a gente está na contramão. É verdade. Quando eu vou para as caixinhas, quando eu vou trabalhar só a minha disciplina, o resultado já aponta olhos e debes, né? Olha as nossas provas São Paulo trazendo esses resultados para a gente. Olha, as crianças, os estudantes, eles aprendem de forma uniforme. Por quê? Porque eles vêm da educação infantil, com esse viver tudo de uma vez só, em um dia. E aí chega aqui, vocês têm essa ruptura, né, do conhecimento construído. Então, esse POEI, a primeira coisa que ele precisa fazer, Alexandre, é acreditar nessa proposta. É verdade. Sim. Se não acreditar... E quando eu não acredito, não há nenhuma estratégia que vá dar certo. É verdade. Então, quando você nos leva, né, hoje, gentilmente, para conhecer a horta, para mim, aquilo é a concretude. Eu acredito. Sim. Eu verdade. tanto acredito que está aqui. Que está aqui. Olha, você pode pegar, você pode ver, você pode sentir. As crianças estão presentes ali, em cada etapa disso. E os colegas, nossos professores, nossas professoras, eles precisam olhar para a gente e começar a se sentir incomodados. Por que que dá certo aqui? Sim. Por que que este espaço, que é maravilhoso, como a Bianca, por que que esse espaço é valoroso? Porque existe um profissional aqui na função, que é o Alexandre, que fala, é possível. E aqui a gente pode discutir tudo, com todos e com todas. E aí a gente vai para o currículo, que vai trazer que não é só a interdisciplinaridade dos conteúdos, das matérias, mas é esse sujeito integral que precisa discutir gênero, que precisa discutir a educação antirracista, que precisa discutir a educação ambiental na mesma proporção que os conteúdos da Segunda Guerra que a gente trouxe aqui. É verdade. É essa entrega. Mas eu preciso acreditar. E você mostrou hoje que acredita. Mas, já vem mostrando, né, É. nas nossas formações. Obrigado. Mas hoje, um pouquinho de concretude no sentido. Olha, a educação integral está aqui. Está. Por isso Né? é bom, né? Visitar os espaços. É verdade. É muito bom, muito bom. É isso. Esse é espaço, os espaços educativos que vai conversar com a cidade educadora, né? Que o É documento verdade. vai E trazer. o documento É um traz. pouquinho disso que a gente vai construindo. Deu a resposta, amiga, mesmo. Tá bom. Então a gente tá indo bem por enquanto, né? Tá indo Acho que super sim. bem. O que Acho você que tá sim. achando, Isabela? Tá achando muito bom. Uma aula, né? De Uma conhecimento aula. e... Além do conhecimento que elas trazem, a humildade que elas têm, a maneira fácil com que elas falam, né? Uma coisa assim, impressionante. Bianca, quais práticas pedagógicas ou metodologias ativas você recomenda aos professores para que as aulas de ciência se tornem mais prazerosas, mais envolventes, mais, eu diria, melhor absorvida pelos alunos? Bom. A gente pensa muito, eu acho, isso enquanto coletivo, né, mesmo, Aham. né? Eu falo coletivo é as 13 DREs que compõem a cidade de São Paulo, né? Certo. Que é um ensino por investigação. Exato.
é nisso que a gente acredita, né? E que a gente estuda. Os nossos estudos e pesquisas estão voltados para esse ensino por investigação, né? Em sequências didáticas investigativas. E aí, o que seria isso? É o professor sair desse foco central, né? O professor, ele vai ser um mediador desse processo. Quem vai ser o protagonista ou a protagonista desse conhecimento, dessa construção do conhecimento? É o estudante, né? Então, pensando nisso, quais são as práticas pedagógicas que mais favorecem esse tipo de ciclo investigativo, de sequência de ensino investigativa? Os trabalhos em grupo, né? Porque nesse trabalho em grupo, o estudante ele tem a possibilidade de interação. Quais são esses tipos de interação? A interação entre eles, então estudante, eles vão interagir de uma maneira muito melhor, né? Porque eles se colocam como colegas, pessoas que estão ali no mesmo nível de entendimento daquele assunto, né? A interação com os materiais que eles precisam para desenvolver aquela sequência didática investigativa, né? Então, eles vão interagir ali com todo o material que está disponível para conseguir, né, resolver aquela situação, problema que o professor trouxe lá na sala de aula. E a interação com o professor, que vai ser o mediador, né? Ele vai trazer uma pergunta disparadora e a partir dessa pergunta disparadora, os estudantes vão, entre eles, pensar como que eu vou responder esse desafio que o meu professor trouxe, né? Mas eles vão ser os protagonistas dessa construção, né? Diferente de várias práticas consolidadas que a gente ainda consegue ver nas escolas, isso como um todo, né? Sim. Que é o professor trazer o conteúdo, passar aquele conteúdo, ou seja, ou numa lousa, né? No giz, na lousa branca, ou até no projetor, que está lá para um outro, né? Para uma outra perspectiva de trabalho, o aluno copia, ele responde um questionário, né? Então, acho que essa prática não é a prática que a gente acredita mais que vai dar conta da construção do conhecimento dos meninos e das meninas. A interação, as vivências, as experiências, né? Tornar aquela teoria concreta através das experiências é o que vai trazer, de fato, né, esse estudante aí na construção do conhecimento dele. Maravilha. Andréia, como a formação dos POEs ajuda a importância do trabalho colaborativo entre os professores e outros profissionais da escola para o sucesso das oficinas e experiências pedagógicas? Uau! Vou passar essa. Olha, se a gente acredita, de fato, na pedagogia participativa, que todos os documentos da rede vai trazer, o pilar dela é a formação continuada. Sim. Então, quando nós, por diferentes momentos, falamos de como a gente descobriu que ser professor é legal, porque eu acho que é isso. A gente não só passou pelo processo de estudar biologia, pedagogia, e depois foi ser professor, mas o que nos fez ficar. Eu acho que aí é a formação continuada que vai dar conta disso. Sim. E na formação desses profissionais que articulam a educação integral nas escolas, o nosso investimento não é só para eles, é para nós também, para nos retroalimentar. Sim. O tempo todo, porque esse estudante precisa de uma educação que verse com tudo que ele vê e vive durante o dia. Porque é importante que este estudante veja lá em ciências a questão, vou dar um exemplo, tá, gente? Eu estou muito fora da educação, do fundamental. Que vejam as células, como elas se dividem, quais são as proteínas, e o que isso tem a ver com o meu bairro, com as adolescentes que estão grávidas, com os bebês que estão chegando prematuros. Qual é o vínculo que eu consigo fazer
do que eu estou aprendendo na sala e o que eu posso melhorar lá fora. Então, eu acho que é este o lugar da formação continuada, que é o que vocês fazem todos os dias. Vocês estudam. E nós vamos nos qualificando para atender esse estudo. Então, quando a Bianca tirar essa centralidade deste adulto e colocar as boas perguntas, vamos imaginar 6 horas aqui na escola como estudante. Quantas perguntas eu não fiz? É verdade. Que poderiam desencadear tantos outros conhecimentos. E vocês que são jovens, quando vocês não fazem nada, o que acontece? O que acontece com o cérebro? Cérebro. Aí, ó, tá vendo? Vocês estão me ensinando a fazer isso. Mas vamos qualificar o nosso fazer. É sair da centralidade enquanto esse adulto que sabe tudo e a gente não sabe. Ó, não sei nem falar cérebro. Olha o meu lugar. Mas vamos pensar assim. Quando vocês não estão fazendo nada, o que vocês estão aprendendo? Então, é este lugar da centralidade do professor que precisa estar em jogo. Eu preciso entender que vocês aprendem o tempo inteiro, assim como eu. E eu preciso olhar. Eu preciso escutar. Eu preciso observar. Eu preciso ouvir as boas perguntas que não foram ditas. Por que que elas não foram ditas? Porque vai dizer isso que a gente está brincando o tempo todo. A gente não sabe, mas a gente pode aprender junto. Pode aprender junto. O processo investigativo. Então, nós, enquanto esse adulto que precisa estar no lugar da mediação entre o que vocês precisam saber, como vocês querem saber. E aí a nossa parte da formação continuada. Como a gente estrutura esse caminho entre o querer saber e o como eles querem saber. E aí vocês ficam com a outra pergunta, porque não para essa cadeia de interações. O que vocês vão fazer com este saber? Tá bom? Mas é isso. Formação continuada é para todos. É para todos. Bianca, como o currículo de ciência da cidade de São Paulo aborda questões emergentes como a sustentabilidade e as mudanças climáticas, de que maneira os professores podem trabalhar esses temas com os alunos? Legal, Emily. Na verdade, a gente precisa pensar cada vez mais nessas questões emergentes, né? Então, tá aí as diversas mudanças climáticas que a gente vem sentindo na pele, né, esses dias. E pensando justamente que o principal objetivo da escola é criar cidadãos críticos que olhem a nível local, ou seja, no meu bairro, e global, como vocês podem aplicar esses conhecimentos, como a Andréia disse agora, né? Bom, aprendi esse monte de teoria aqui na escola. Serve para quê? Né? Então, é para levar para fora, né? É para experimentar lá fora o que vocês podem fazer a partir disso. Pensando aí nessas questões emergentes, elas são importantíssimas de ser trabalhadas, até para que esse conhecimento fique contextualizado e que vocês possam entender, né? Porque senão fica tudo muito desconectado. Não posso trazer algo que está muito desconectado da nossa realidade, senão o estudante não vai conseguir compreender para que ele está estudando aquilo, né? Então, trazer essas questões de sustentabilidade, as questões das alterações climáticas, né? A gente tem hoje o currículo da educação ambiental, que vai trazer aí muitas práticas de reflexão mesmo, né? Para essas situações que são emergentes, mas que estão cada vez mais presentes, né, no nosso cotidiano. É importante para que vocês saiam daqui da escola, né, da MF Jardim Eliana, ou lá do ensino médio, pensando em mudanças, né? Então, porque nós somos a mudança. Quem está nesse mundão agora precisa pensar nessas questões e precisa pensar, bom, como é que eu, minimamente lá na minha casa, na minha caixinha, posso fazer para mudar alguma coisa, né, para melhorar a questão climática ou para ser um pouco mais sustentável,
tá? Então, acho que isso é muito importante de trazer para as aulas. Em ciências, a gente gosta de trabalhar muito com as questões sociocientíficas, que vai trazer justamente esse olhar do estudante perante a um problema. E ali, muitas vezes, a gente tem que trazer um problema atual, né? Então, a gente trabalha, quando foi da pandemia, a questão da vacina, né? Então, trazer esse conhecimento teoricamente construído pela humanidade, mas trazer também o estudante atuando sobre isso, o que ele pensa sobre, né? Trazer esse dilema social para o estudante começar a pensar que ele também faz parte disso, que ele também tem voz, que ele pode e deve participar dessa comunidade mais ativamente, né? Não só ficar recebendo a informação e falar, tá tudo bem, né? Eu não consigo mudar nada, não. A gente consegue mudar sim. A gente precisa só entender um pouquinho mais como as coisas funcionam para a gente atuar de uma forma mais crítica, né? Nessa sociedade que a gente vive. Então, acho que através dessas questões sociocientíficas a gente consegue trazer essas situações mais emergentes e colocar essa galera no centro. Quem é essa galera? São vocês. Legal. Colocar no centro da discussão. Professor media, vocês são protagonistas. Vocês precisam assumir esse papel de protagonista na escola. E é isso que a gente pensa para a educação aqui na rede municipal. Maravilha. E essa pergunta ela foi elaborada com base na sua última formação, né? Olha, que a última formação eu trouxe aí, o Alexandre estava, a gente trouxe a questão de Brumadinho, Mariana, né? Daquele, né, desastre, né? É verdade. Ambiental, que na verdade é um crime ambiental, E aí os professores se portaram como se fossem os meninos e as meninas daqui da escola. Foi muito bacana, foi muito interessante. Aquele advogado que foi muito... O advogado, tinha um advogado, muito bacana, foi bacana. Muito legal. Andréia, um tema agora aqui um pouco polêmico. E eu já vi alguns colegas poeis falando desse tema, inclusive na penúltima formação que nós fizemos naquele parque, o Itaim. Uma colega lá de uma determinada unidade, ela abriu o coração e... Enfim, acho que não precisa a gente também entrar aqui 100% no... Mas tem muito a ver com essa pergunta aqui. O desafio do POEI que enfrenta a implementar o currículo de experiência pedagógica fora da sala de aula. Como você, como formador, auxilia na superação desses desafios? Olha, Alexandre, primeiro acho que aquela discussão, eu vou sempre chamar de problematização. Problematização, exatamente. Nós temos um problema, é o que a gente acabou de falar, que precisa acontecer nas nossas escolas. Tem um problema que é apontado pelo grupo que a gente acompanha, que a gente media, e esse problema, ele não tem uma resposta imediata. Mas ele precisa ser discutido e com muita fala. Eu acho que com muito respeito, o lugar do não saber é sagrado. Então, assim, não saber, putz, não sei isso, ótimo. Este é o lugar que a gente precisa estar o tempo todo. Tudo que a gente não sabe é a maravilha do mundo. O que a gente já sabe está bem, está posto. E aí a gente só vai colocar isso em fusão com a transformação da sociedade. E nesse encontro que você traz para a gente partir como problema para pensar, o desafio desses poeis é abrir portas. Essas portas não foram abertas ainda. O máximo que a gente conseguiu foi uma fresta em todas as unidades para discutir realmente o currículo. Então, vocês estão no momento de ganhar espaço. Estão no momento de ser criticados. E aí é uma crítica, Alexandre, rasa, porque ninguém sabe o que a gente está criticando ainda. Porque é muito novo para todos nós. Para todos nós. A colega nos trouxe que, assim,
olha, eu estou desabafando porque aqui estou entre os pares, Sim. né? A luta que é você convencer um colega de que seria legal se a gente pensasse nessa saída com as crianças, nesse espaço para fazer uma horta. É simples. Mas como a Bianca trouxe, o Alexandre foi complementando os nossos professores um pouquinho mais antigos, que estão fazendo isso há muito tempo, e eles pegaram um jeito de fazer, é um saber que eles adquiriram por meio de muita luta, Sim. né? Não conseguiram, não foi dado, foi conquistado também. Só que existe um aluno, uma aluna, desculpa, gente, usei uma palavra muito inadequada, um estudante, uma estudante que está em jogo. E aí é o inegociável, Alexandre. Exato. É o momento do desafio que é inegociável. Qual direito, eu acho que a pergunta precisa ser, qual direito nós estamos tirando em não discutir isso? Qual é a parte que mais vai perder nessa disputa de que minha prática é melhor, a minha é... Exato. De qual lugar nós vamos falar? Uhum. Ou essa discussão vai ficar sempre no campo do eu acho, eu faço assim. Então você faz assim, é bacana, só que os estudantes e as estudantes, eles estão em outro movimento de aprendizagem, do inegociável. Inegociável é o momento em que eu falo, estou tirando o direito da Isabela, da Emily, do Marco, em ter um espaço desse, em ter um acompanhamento da horta, em ter uma oficina no Parque Itaim. Sim. Então, esse é o lugar, né, dessa defesa. defesa. De que lado eu vou ficar? Uhum. Em ser o colega, companheiro, e eu posso continuar sendo, mas eu preciso tomar um partido quando eu assumo ser um educador da rede municipal e defender este documento da integralidade. Se eu estou defendendo equidade, ela precisa ser equidade. Quando eu defendo meus direitos enquanto professor, professora, enquanto colega, enquanto POEI, mas eu também preciso olhar para essas crianças que estão sendo atendidas. Né? Eu acho que é nesse sentido. E a Bianca foi trazendo muito, né? Como eu mexo com o meu bairro, esse conhecimento adquirido, como eu mexo com a minha cidade. E eu acho que foi isso que a gente discutiu um pouco quando traz... Nossa, mas na escola particular é assim, assim, assado. Ótimo. Só que esse que está na escola particular vai ter que interagir em algum momento enquanto sociedade com o que está na escola pública. E é desse lugar que a gente está falando de equidade. É para isso que a educação integral está sendo colocada aqui em pauta, para que o Marcos tenha equidade na hora de disputar uma vaga, que não deveria ser, mas no vestibular, de uma vaga de emprego, de uma intenção, de uma profissão. Nós vamos ter que interagir. Os que têm mais e os que têm menos. A gente está no planeta único, gente. Por enquanto não tem outro planeta para a gente ir. Sim. E a migração está aí para mostrar. A gente vai ter que entender como funciona, como a gente respeita todas as culturas. Sim, verdade. Eu acho que o desafio é esse, Alexandre. Uhum. E para isso a gente está junto na formação, Sim. construindo. Construindo este lugar que precisa ser ocupado. É verdade. Mas devagarinho a gente vai mostrando. Vai sim. E aí quando a gente vê a presença dos estudantes aqui, a gente está no caminho certo. É verdade. Tá bom? Tá, joia. Segura na mão da gente e vamos embora. Vamos embora, é isso aí. Maravilha. Bianca, em sua experiência com a formação de professores, como você avalia o impacto da tecnologia no ensino de ciências, especialmente com o uso de ferramentas digitais? Eu acho que é primordial, né, trazer essa tecnologia para dentro da sala de aula, né? A gente tem hoje, dentro dos componentes que a rede fornece como grade, né, para os anos, né, séries aí, nós temos a tecnologia para aprendizagem, que é o TPA, né, o antigo laboratório de informática, né, que hoje a gente vê que tem uma configuração totalmente diferente, é verdade. né?
E a ideia é que isso pudesse, de fato, extravasar para os outros componentes, ciências, geografia, para a gente sair mesmo dessa zona de conforto do lousa, giz e saliva, né? E utilizar todas essas tecnologias que estão aí presentes e que, abrindo aí, né, um parênteses, que vocês dominam tão bem, vocês estudantes, né, que deram aula, inclusive, para gente, quando aconteceu a pandemia, porque muitos professores e professoras não sabiam mexer com a tecnologia, e aí você tinha um estudante, a professora faz tal coisa, Exato. né? Faz isso daqui que você consegue. Então, eu tive muita ajuda dos estudantes para conseguir dar as minhas aulas, né? Via Google Meet e tudo mais. Então, essa tecnologia ela é muito importante, né? Que seja de fato inserida dentro das aulas, porque é o atual, né? E é um novo jeito de aprender. E é o jeito que os estudantes e as estudantes, não só da rede municipal, como num todo, aprendem. A gente só precisa melhorar essa questão da utilização, né? Então, assim, quando o professor fala, não pode utilizar um celular. Pode, né? Mas vamos aprender a usar esse celular direitinho lá na aula de ciências, né? Qual que é a finalidade desse celular hoje nessa aula? Depois você pode olhar o Instagram, vai olhar o WhatsApp, que a gente já não vive mais sem esse aparelhinho, ele já se tornou um apêndice do nosso corpo, né? Se pudesse, assim, a gente já ia tomar banho com ele também. 24 horas com a gente. 24 horas, né? E assim, a gente não tá falando só a nível de estudante. Você pega um professor, o professor tá ali também, ó, tá dando uma olhadinha no seu WhatsApp e tudo mais. Então, ele é uma ferramenta que é muito utilizada, não só o celular, mas como qualquer essencial, né, Isabela? Tem mais como, não tem mais como viver sem. Tá, então aí o que a gente faz com isso? A gente vai ficar 24 horas no Instagram durante as aulas só mexendo? Bom, acho que não vai dar. Vamos então pegar essa ferramenta digital, essa tecnologia tão bacana e vamos tentar movimentar ela também dentro da sala de aula, né? Então, hoje a gente tem projetor nas salas, a gente tem uma série de tecnologias que podem ser implementadas nas nossas aulas para engajar esses estudantes, né? Engajar cada vez mais vocês a participarem. Sair um pouquinho, né, do livro, não do livro teoria, mas eu falo do livro físico, sair um pouquinho do caderno, da escrita, para trazer novas práticas também. Acho que isso é importante e isso também é um pilar da rede, pensando que tem um componente voltado para essas tecnologias para aprendizagem. Então, eu acredito que seja muito importante essa, não implementação, mas a promoção do uso dessas tecnologias dentro de cada componente curricular. Exato. André, de Uau. que forma as oficinas pedagógicas podem ser usadas para promover competências socioemocionais nos alunos e como essas práticas são incentivadas no currículo de São Paulo? Gente, eu pensei que tinha acabado nessa vez a Bianca. Oh! Mas vamos lá. Pegando aí um gancho do que a Bianca nos trouxe, por que nós temos hoje nas escolas, e aí vocês vão me ajudar a pensar, tantas ferramentas que é para ser usada a favor de vocês, que são para ser usadas a favor da aprendizagem. Então, a gente tem aí as salas, que hoje tem o nome dele? LED. A gente tem a sala de leitura. O que mais que a gente tem na escola? Vamos levantando. A gente que na minha época não tinha. Em falar de céu tem uma infinidade. Tem Então, uma série de equipamentos, né? Falar em céu... Quais são os equipamentos, não é nem ferramenta, equipamentos que estão a favor da aprendizagem e que nós adultos temos a obrigação de aprender a usar para poder ser esse mediador? Então, a gente tem a sala de LED, sala de leitura, o que mais? O laboratório de ciências. Laboratório de Laboratório de ciências. Com seus Olha aqui, ó, na equipamentos. MF Jardim Eliana, meu, Olha esse tem um estúdio aqui, pelo amor de Deus, estúdio. cara. Isso aqui não tem muita escola particular que não tem isso tem, é aqui, verdade, pelo é amor de verdade. Deus.
E eu vou falar para você aqui, o investimento aqui foi pesado, né? Com certeza. E assim, a gente, todo podcast a gente acaba citando essa parte, né, que é importante. E o agradecimento ao diretor, né, o Pedro, Perfeito. né, que acreditou no projeto e está investindo em um negócio Abraçou o também. projeto. Abraçou, né? É isso. Isabela lembra como que era o começo, né? Ele também, né? O começo é difícil O sempre, começo né, é gente? difícil, mas é isso aí. Mas é sobre isso que a gente está falando, sobre esse começo, Sim. né? É novo, é novo os espaços, essas ferramentas, tudo isso é novo para gente adulto. Para vocês está muito fácil, porque vocês estão o tempo todo em contato com elas. Mas assim, como que a gente faz? E aí é o nosso movimento de investigação de adultos. É um convite para falar, eu não sei como usar tudo. E quando fala, algumas escolas particulares não têm, e elas não têm, sabe o quê? O acervo literário que nós temos Não nas tem, nossas. é Não verdade. tem, O acervo não tem. literário é coisas... E a formação deste professor, Também desta não. professora. Quantas escolas particulares reconhecidas como de alto nível para um público selecionado não conta com um espaço como este, com essa formação continuada que é paga para você fazer. Exato. Os professores recebem para se formar. Se a gente for para a biblioteca dos estudantes, a gente tem um acervo de dar orgulho a qualquer pessoa que pense uma educação integral. E aí a gente, só fazendo um Por adendo, favor, né? Bia. Biblioteca, o CEL, em especial, tem a biblioteca e tem a sala de leitura, que é um espaço de ampliação Exatamente. muito maior do que uma biblioteca, né? Então, Exato. né, que você realmente faz É. a leitura por fruição. É isso, né? Então, como que nós, adultos, que precisamos ter esse papel de mediador, vai usar toda essa estrutura em favor da aprendizagem? É aí que a formação continuada tem o seu papel. A curiosidade não pode se findar. A gente precisa ter curiosidade o tempo todo. E eu faço um convite aos estudantes aqui presentes, a Emily, a Isabela e o Marcos e todos aqueles que vão nos ouvir. Façam boas perguntas aos professores. Exatamente. Façam boas perguntas, porque precisa deslocar no sentido. Puxa, Isabela, espera um pouquinho. Eu vou dar uma pesquisada no material que a gente já tem aqui e eu trago para a próxima aula alguma coisa para a gente estruturar melhor essa resposta, para a gente descobrir junto. Eu, por exemplo, fazia um monte de pergunta pro professor Alexandre. Ah, Eu tinha aula dele, era dia de segunda e acho que dia de quinta, se não me engano. E aí, toda aula ia com uma pergunta diferente. Porque, tipo assim, eu deitava a cabeça no travesseiro, aí entrava o conteúdo e falava, então, como que isso acontece? aham. Então, geralmente, eu sempre fazia muita pergunta pra ele. Show de bola. Isso Show aí, de bola. Isabela. A Isabela é uma das alunas bem aplicada na questão do aprendizado, né? Não só de ciência, como das outras também. Ela Que sempre legal. tem um ponto a questionar que eu acho isso maravilhoso, né? É legal pra caramba. Muito bom, muito bom. Siga, Isabela, siga fazendo perguntas. Porque quando uma pergunta surge, esse adulto tem a oportunidade de aprender com você também. É isso que a pedagogia e os documentos da rede vai trazer. Esse é o espaço do mediador. Ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo. Eu preciso ser o adulto qualificado na individualidade e na coletividade. Coletividade. Então, a pergunta que a Isabela traz, como isso funciona, para o professor Alexandre, ele também precisa se movimentar para responder. Uhum. Quem ouviu que é do coletivo também vai se movimentar para aprender com a pergunta que você trouxe. É isso que a pedagogia participativa vai trazer. Essa necessidade de ser o professor Alexandre, da Isabela e da turma do 7º ano.
ele também vai aprender com as perguntas Sim, que com forem certeza. surgindo. É verdade. E essas perguntas que surgiram agora nos movimentou a estudar também. Então, esse convite movimenta. Então, Bi, o que a gente vai falar? De onde nós vamos partir? Qual material a gente vai ler primeiro? Bi, olha essa pergunta, eu não faço ideia do que eles estão falando. Ah, talvez tal documento traga. Então, a gente também precisa se movimentar. É o que eu vou sempre defender. O São lugar as do não perguntas, saber né? é sagrado. São as perguntas que alimentam e que, né, fazem Aham. tudo acontecer, né? Sem pergunta, sem curiosidade, o que seria dessa Exatamente. humanidade, O né? que seria da ciência sem O que uma boa seria Uma pergunta? boa uma pergunta. boa pergunta, exatamente. É. E tudo que nós estamos fazendo, e aí eu vou trazer todas as instâncias da rede municipal de educação. Tudo, tudo. É para atender vocês aqui na ponta. Sim. Então, vocês são a peça principal de toda essa organização. Vocês são a peça. E é engraçado que Fundamental. enquanto estudante a gente não tem essa noção, né? Exato. Quando eu estava lá na sala de aula, Uhum. na 7ª série, oitavo, no caso, 7º ano, 8º ano, 9º Bom, no ano, meu caso, lá no Pleistoceno, né? a gente achava só assim, a escola funciona, não é uma coisa assim, funciona. Às vezes a gente até pensa, o professor não tá nem aí, É. né? Não tá pensando na gente, tudo mais. E não, existe todo um movimento, né, de planejamento e pensando realmente, como atingir esses A meninos e gente essas está nas meninas. férias, a gente está pensando nas férias, como que a gente vai trabalhar, a maneira como que a gente vai trabalhar no É ano louco seguinte. isso, né? E quando a gente encontra vocês futuramente, né, fazendo o que vocês gostam, bem encaminhados e tudo mais, nossa, é uma alegria isso. tão grande, tipo, passar na rua e você, oi, professora, tudo bem? Você, nossa, que legal, tô vendo esse estudante, tá tudo bem com ele. Então, parece assim, as cria nossa mesmo, né, Alexandre? É verdade. Parece E tem estudante cria. que você fala assim, onde foi que eu te dei aula? Aí você fica, meu Deus, eu tive 400 mil alunos. Lembrei, era da MF Jardim Eliana, né? A Emily causava mesmo na aula, né? Mas olha só, a Emily tem cara... tem a cara de menina. então, Você não sabe da minha ficou solteira. vermelhinha agora, hein? Emilizinha. Bianca, questão social. Inclusão e equidade são práticas abordadas no currículo, né? Sim. Fala-se muito de inclusão e de equidade, né? Eu queria perguntar para você como que o professor ele pode adaptar essas práticas com os alunos de diferentes necessidades. Isso é uma Esse é o demanda nosso gargalo, urgente, né? É uma demanda urgente e é algo que a gente ainda está posto um desafio para a rede municipal, eu acredito, e para todas as redes, privada, estadual, né? O que eu acredito, Alexandre, que é enquanto a gente não reconhecer que a diferença é inerente à humanidade, Isso. a gente não vai conseguir atingir nada com relação à inclusão e com relação à equidade, né? A gente precisa olhar para cada estudante pensando no sujeito individualmente que ele é e que ele tem as diferenças e que ele vai aprender de uma forma diferente, né? Você traz aí a palavra inclusão, Sim. né? E traz a palavra equidade, que se complementam, né? Se a gente pensar nesse jogo aí, exatamente. elas se complementam. Mas a gente entende hoje que a inclusão é só para os estudantes deficientes, né? Porque a gente não entende que um estudante que não tem nenhuma deficiência, ele não tem nenhuma diferença. Então, ele pode aprender da mesma forma que qualquer outro. Qualquer outro, é verdade. Então, acho que a gente precisa primeiro entender que cada indivíduo na sociedade tem as suas diferenças e isso é lindo, isso é maravilhoso e potente para que a gente tenha uma construção de conhecimento um pouco melhor, né? Porque se a Isabela tem uma visão diferente da minha, isso complementa ali na construção daquele conhecimento. Ela vai desenvolver um exercício de matemática diferente do raciocínio que eu utilizo. É mais uma estratégia de resolver. Exato. Né? Então, a gente precisa entender que essas diferenças elas são inerentes à humanidade e que a gente precisa trabalhar numa perspectiva mais heterogênea. E aí eu penso não só no ensino de ciências, né? É um pilar do nosso currículo da cidade de São Paulo, né? Quando você traz lá
quais são, né, os pilares, pilares. a matriz mesmo, ela vai falar mesmo da educação integral. Então, olhar esse menino, essa menina na sua integralidade, né? Vai falar da inclusão, não só de estudantes com deficiência, todo mundo tem o seu jeitinho particular de aprender, e isso precisa ser respeitado, e aí a gente pode conversar mais com o pessoal do Cefai, entender lá, né, o DUA, que vai dar uma acessibilidade maior para compreender, né, como é que cada um ali e quais estratégias a gente pode trazer para a sala de aula para melhorar, né, a acessibilidade do conhecimento para esses estudantes. E aí a equidade é entender as diferenças de cada um, né, que elas são inerentes aí a cada indivíduo, e como é que eu, professor, olho essa minha sala tão heterogênea e penso em trabalhar um conteúdo, um objeto do conhecimento, um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, mas não trazendo assim, para esse aqui eu acho, subestimando o estudante. Certo. Esse daqui eu vou trazer uma atividade mais tranquila. Mais tranquilo. Esse daqui eu vou trazer uma mais aprofundada. Não, né? Você vai trabalhar esse mesmo conteúdo. Você pode trazer estratégias diferentes. Isso. Mas você não pode subestimar um estudante por conta de uma inclusão, né? Ou de uma característica que você acha que ele não vai conseguir seguir aquele conteúdo, né? Então, Exato. é mais nessa perspectiva que eu acho que abrange qualquer componente dentro da escola. Da escola. Andréia, como as experiências pedagógicas fora da sala de aula ajudam a fortalecer a conexão entre os conteúdos formais e o desenvolvimento prático das habilidades dos alunos nos primeiros anos do ensino fundamental? Gente, as perguntas estão ficando cada vez mais complexas. Acabando. Acabando. Tá acabando. Tá acabando. A gente tá indo bem Tá na indo avaliação de maravilhosamente vocês. bem. Porque, né, olha, o medo, a Desafio. responsabilidade. Nem vai precisar de um trabalho para complementar, não. Eu já estava Passamos de ano. anotando aqui, ó, para falar. Acho que eu vou ter que fazer um registro colocando todos os pontos que a gente não conseguiu falar, né? Tá maravilhoso. Que gostoso, é um papo mesmo, né? Um papo bem Bem descontraído, descontraído. onde todos colocam um pouquinho do seu saber, né? Mas vamos lá, eu acho que a gente veio conversando ao longo deste momento sobre essa questão da conexão dos conhecimentos formais, dos não formais, como eles se complementam, o dentro e fora da unidade, né? E como os documentos trazem isso como uma premissa. Eu acho que a palavra é essa, a premissa. O que a escola tem a aprender com uma comunidade e o que a comunidade tem a aprender com a escola. Porque vamos fazer um exercício super rapidinho. Quantos anos você tem, Emily? Quantos anos você tem, Isa? 13 também. Marcos, tá por ali? Fala com a mão. 13 também. Alexandre, Eu tenho 19. tá tudo bem? Em cada perna. Cada um pode ter. A idade é minha. Quando me perguntam, eu costumo dizer que tenho entre 8 e 80. 48 anos. 48. Bi. 39, 9 meses. Quase 40. Então, eu estou no lugar da mais velha desta turma, desta sala. Eu tenho 51. Uma boa ideia, né? Ótimo. Uma ótima ideia. E 51 anos de idade vai me trazer corresponsabilidade com o que faço, com o que falo, mas principalmente com os valores que são firmados. E eu acho que é aí o lugar do conhecimento formal e não formal, né? Vê se é isso, tá, Isa? Tá. Que a gente vai construindo. Então, em 51 anos de idade e quase 30 de profissão, eu já passei por diferentes ambientes de escola. Só que essas escolas, elas permanecem. E eu passei por elas. Então, a escola é um patrimônio daquela comunidade e não minha.
Por isso, o conhecimento formal está lá. O conhecimento científico está lá. Sim. Daqui a pouquinho vocês vão ter 39, 48, e aí essa escola ainda, a EMF Jardim Eliane estará aqui, como patrimônio da comunidade. E todos nós passamos. E aí os filhos, talvez, né, de vocês estarão por aqui também, né? Exato. E aí vocês vão ter essa experiência desse encontro, esse conhecimento compartilhado, que ao mesmo tempo que é informal, porque tá leve, tá gostoso de conversar, ele é formal, porque a gente está tratando de um conhecimento específico e científico. Então, vocês, quando estiverem passando por aqui, vocês vão lembrar deste momento, dos direitos que a gente foi levantando aqui como inegociáveis, e com certeza já vão ter conseguido mudar isso na comunidade, no bairro, na cidade, no estado, e eu quero acreditar que no mundo. Então, é esse conjunto de formal e não formal, né, do conhecimento formal e não formal, que vão se misturando, Sim. mas que serve como um direito que vocês precisam saber que tem. E aí, anunciar isso para outros que não têm essa oportunidade de estar aqui. É verdade. Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa galera de 13 anos nos acompanhando, a gente tem outros tantos de 13 anos que não estão nas escolas. É verdade. Então é Que por ele. pior, né? Estão em locais que Uhum. é difícil, né? Então é por eles também que a gente vai defendendo essa premissa Essa premissa, é verdade. da equidade E da inclusão. e da inclusão. É nesse sentido. É verdade. Por isso é muita responsabilidade, né? É, pô, bastante. É isso, Isa. Tô indo bem? Tá indo muito bem. E a Bianca, tá A indo Bianca bem? também. É minha amiga, tá? E o Alexandre, tá indo bem? Tá bem. Acho que não é melhor mesmo só a garotada que A tá indo garotada melhor que a tá indo gente. melhor que a Estão gente. levando de boa, tão leves, Descontraídas, descontraídos. né? É isso daí. Tá bom. Bianca, quais são as expectativas futuras para a evolução do ensino de ciências do município de São Paulo e como as formações que você ministra Se alinham. se alinham com esses projetos? As expectativas são as melhores sempre, né, gente? De engajar cada vez mais os e as estudantes nas aulas de ciências, né? A gente não quer encaixotar nada, nenhum componente, mas já está posto, né? Então, pensando nas aulas de ciências, a gente quer que cada vez mais os estudantes estejam entusiasmados, engajados nessas aulas. E aí, como fazer isso, né? Trazendo mesmo a alfabetização científica para o estudante entender, né, de fato, qual é o papel, qual é a natureza das ciências, trazendo o ciclo investigativo, as aulas mais práticas, né? Hoje, uma coisa que não tinha na minha época, a gente tem os kits de experiências pedagógicas, com microscópio, um monte de coisa que eu não tive a oportunidade, enquanto estudante, É isso. de ter o contato. Tem um contato, é Né? verdade. A gente tem um acervo que pode ser utilizado na sala de leitura, mas que também pode ser utilizado para uma leitura, um pontapé inicial nas aulas, né? Que também não tinha tanto, né, acervo na minha época, mas que hoje tem. Então, assim, a ideia é que a gente utilize tudo que a gente tem de tecnologia dentro da escola, equipamentos, as saídas pedagógicas que são tão importantes para trazer engajamento para os estudantes dentro da sala de aula, né? Então, a expectativa é essa, né? Que vocês consigam se engajar cada vez mais nas aulas de ciências, não só das de ciência, né? Mas é lógico que eu vou puxar aqui para o meu Vamos puxar pro nosso componente. lado. Ciências é muito bacana, é muito da hora. Não é à toa que me tornei professora de ciências, justamente por essa curiosidade que, né, Muitas deitar curiosidades. muito, você deita lá, mas como que acontece tal coisa, né? Vou perguntar para o professor Alexandre, eu vou trazer essa bucha para ele, e amanhã ele vai ter que me responder, né? Então, de ciências traz essa questão questionadora que é inerente do ser humano, né? Se você pegar lá o bebezinho, pegar a criancinha lá, né, na sua fase
dos 3 aninhos, tá investigando tudo, tá tocando tudo. E por que isso vai se perdendo ao longo aí? Quando chega no 7º, no 8º ano, meu Deus do céu, ninguém quer abrir a boca, ninguém quer fazer uma pergunta, né? Então, isso não pode se perder, isso tem que continuar. Então, as perguntas movimentam, né? E isso, a expectativa é essa, que vocês se engajem cada vez mais nas aulas. E para isso, a gente vai buscando na formação trazer também algumas estratégias para os professores e professoras para eles testarem na sala de aula e ver se é possível ou não. Acho que a ideia da formação é exatamente essa. É pensar coletivamente lá, num grupo das 13 diretorias, e eu vou falar que eu estou num grupo especial de ciências, que é um grupo que pensa a educação mesmo, pensa na ponta, nos estudantes, que é para isso que a gente está aqui. E aí eles vão pensar em estratégias, a gente leva para as formações, faz o professor ser o advogado, faz o professor participar daquela estratégia que a gente pensou, e aí, quem sabe, ele chega lá na sala de aula e ele coloca isso em prática também e vê se essa galera conseguiu se motivar. Eu acho que é isso que a gente vem pensando aí como expectativa, né? É verdade. Colocar mais prática, mais aulas práticas, mais engajamento, mais protagonismo nos estudantes da nossa rede. Verdade. E é isso, gente. Para finalizar aqui, Andréa, acaba com a Bianca. Ela falou muito bonito. Vocês falam muito bonito, gente. Para a gente finalizar, ainda falando sobre POEI, sobre o professor orientador de ensino integral, o que é preciso para que o POEI ele crie uma experiência pedagógica inovadora e envolvente? E como as formações, né, lá na DIPED, elas buscam inspirar essas inovações? Alexandre e colegas, né? Acho que ao longo do encontro, a gente foi falando sobre o que é ser inspiração para alguém. Acho que a busca é essa, porque acreditamos que quando, como as meninas trouxeram agora, vocês estão indo muito bem, é isso. Como que a gente consegue despertar no outro um olhar diferenciado para aquilo que a gente faz? E aquilo que parece ser tão cotidiano, parece ser tão simples, né? Ai, vocês falam bonito, vocês... Como será que é isso? Isso é uma conquista diária, Alexandre. Sim. Isso é uma conquista diária, primeiro, em não perder valores que foram... Eu acho que nós começamos falando disso. O quanto foi difícil a nossa trajetória enquanto adolescente, largar a escola, voltar depois de um tempo, buscar complementar a renda familiar, abrir mão de sonhos para ficar mais tarde. Então, nós estamos aqui e esse POEI, ele vai ser essa peça. Ele vai ser essa peça que inspira. Não tem outra forma. Eu não posso inspirar se eu não estiver certo do que eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo. Quando você pensa nesse espaço, luta por esse espaço desse estúdio, coloca aqui o Quem Podcast, coloca esses estudantes para fazer com você, a gente pode não acreditar, Alexandre, mas é tão inspirador. É tão inspirador. Então, quando a Bianca fala, na minha época não tinha microscópio, não tinha... Na nossa época não tinha um estúdio desse. Esses estudantes estão tendo. E isso vai dar resultado. Isso já dá resultado. Quando elas se colocam aqui para conversar com a gente tem muito já da comunicação, do senso crítico, das diferentes linguagens. A gente tem a empatia, a gente tem a corresponsabilidade. Tá vendo os resultados? Sim. Da educação integral? Da educação integral. Do seu fazer.
É isso. É verdade. Então, essa inspiração, ela precisa o tempo todo também, você precisa se encantar. Sim. Então, não perca essa escuta das boas Das perguntas. boas perguntas. Coloque-se sempre no lugar, eu posso mediar isso, porque foi o que a gente fez o tempo todo aqui. Ai, que pergunta difícil. Ai, não, essa eu sabia com laranjas. Mas quando a gente escuta um colega falando, foi assim, foi assado, a gente vai para os documentos e tem base legal para o que a gente faz, a gente também vai se encantando. Vai se encantando. O que a gente faz é ciência, o que a gente faz é cultura e o que a gente busca é uma democracia. E essa democracia é o exercício diário. O tempo todo vão tentar nos silenciar, nos acalmar, né? Porque a gente está indo bem, a gente está indo muito bem. Muito bem. E isso é de causar Sim. desequilíbrio no sistema, Opa. nos colegas. E nós estamos aqui para isso, Para isso, é verdade. para esse desequilíbrio. E aí eu fui pegando alguns trechos do que a gente foi conversando, né? Para a gente ir encerrando e amarrando esse conteúdo que foi brilhante. De verdade, gente. Eu vou para casa assim, ó, muito feliz de ter conhecido vocês, de ter participado desse momento. É único É único. na minha vida. É único na minha vida. E como profissional, vocês me deram um presente, tá? Um presente mesmo. Então, o que a gente precisa se comprometer ainda mais? Em ouvir cada vez mais os estudantes e as estudantes. Eles têm muito a dizer pra gente. Sim, tem. Qual é o caminho que a gente precisa persistir, porque a gente já está seguindo de alguma forma. O brincar como inegociável da condição humana. Isso que a gente fez, em alguns momentos a gente trouxe leveza porque tinha brincadeira. Tinha brincadeira. Então a brincadeira nos traz o que somos verdadeiramente, esses humanos que buscam se encaixar, que buscam tatear, que buscam conhecer e ocupar espaços. Então, isso como condição inegociável para tudo que a gente for fazer. Coloque leveza. E as crianças estão aí para ensinar para a gente que tem que ser leve mesmo. Daqui a pouco, nada foi a não ser o que fiz, né? A comunidade como um todo, como essas imagens aqui da parede traz, como fonte inesgotável de saber e de cultura. Eles sabem o que eles precisam, o que eles querem. Então, os nossos PPPs precisam trazer isso, né? Responder isso. A democracia como um exercício diário, porque ela vai potencializar a cidadania, Alexandre. Sim. Né? E o que é a cidadania? É a gente poder escolher com liberdade e consciência É verdade. o que a gente quer, né? Então é isso. E aí trazer um pouquinho da educação antirracista, que a gente não pode esquecer, que precisa pautar tudo. Tudo e todas as decisões que foram tomadas. E aí coloquei até aqui, negros e negras na antiguidade no meu sentido, no meu percurso escolar. Então, quando eu comecei na primeira série, porque eu nem passei pela educação infantil, porque não era para todos. Não era mesmo. Verdade. Também não. Não passei pela creche, que então era creche, não passei pela EMEI, porque não era para todos. Era particular, né? Ah, Era para alguns, para quem pudesse pagar por elas. E hoje a gente tem, né, o atendimento para toda a infância de 0 a 6 anos. Isso é uma conquista de mulheres negras que precisavam e precisam de um espaço acolhedor, um espaço institucional que dê o direito desses bebês, dessas crianças muito pequenas em serem cuidadas e assistidas. E não é por qualquer pessoa, são por profissionais da educação. é verdade. Que é esse lugar que a gente ocupa nesse momento. Sim. Nós somos profissionais da educação. Então, isso nos dá este lugar. E quando eu fui para o ensino médio, colegas negros, quase nenhum. Quase nenhum, é verdade. Eles não Pouquíssimos, chegavam pouquíssimos. ao ensino médio. Eles não chegavam.
Porque aprendeu a assinar o nome, já estava de bom É tamanho. verdade. Já poderia ter uma carteira assinada. Foi o que aconteceu com meu pai. Não é isso, É, Ale? o meu avô, ele não. Primeira série, se bem que eles não falavam primeira série naquele tempo, há Isso. tantos anos atrás. E meu pai disse que ele foi na escola 2 meses. Aí aprendeu a ler e escrever o nome. Aí meu avô falou: não, tá ótimo, vem aqui. Ele precisa de você lá na roça. É isso. Aí ele fala que o meu avô colocou ele na roça para tanger passarinho na plantação de feijão. Olha. Fazia o papel de um espantalho, né? Porque Olha, que coisa, né? terrível. Então, é assim, até na nossa época também, não tinha nem inclusão, nem equidade. Isso. Exato. Né? Não tinha inclusão, não tinha equidade. Tinha os profissionais que para ser professor tem que ter amor no coração, Uhum. logicamente, né? Mas a gente não tinha toda essa facilidade que vocês têm hoje, né? Esse acervo maravilhoso que chega de graça, Sim. mas chega de graça. Né? O uniforme, a merenda, 3, 4 merendas por dia e... né? De Acho que- qualidade, né? Acho que é Sim. de qualidade. É, de Acho que é qualidade, importante né? a gente É. pensar nisso, né? E é importante também dizer para eles a diferença de como era na nossa época para o que é hoje, né? Uhum. Sim. Sim. Assim, a gente vem de uma época que não se tinha tanta escola particular e os que podiam estudavam junto com aqueles que eram paupérrimos, né? E ali era gritante, dentro de uma sala de aula, a diferença social, né? Numa realidade nua e crua, que enquanto um podia muita coisa, o outro, coitado, não podia nada, né? Uhum. E eu achava tão humilhante o aluno receber aqueles livros da APM. Era uma boa ação para a época, Sim, mas sim. que era de uma Sim. maneira... Sim. Porque não era todo mundo, é diferente de hoje, né? Hoje o material chega para todo, Pra todo mundo. o uniforme chega para todo mundo, o transporte. É lindo da gente ver como que a coisa funciona hoje, Uhum. com equidade e inclusão, coisa que a gente não tinha naquela época. Isso. E que todos, né, tudo que a gente trouxe aqui são conquistas de direitos. Ninguém nos deu isso. Sim. Isso foi uma luta e vocês precisam continuar lutando junto Lutando. com a gente para que a escola pública ela já é a melhor. Sim. Ela já é a Eu melhor. costumo dizer isso para eles também. A escola pública é a melhor escola. Olha, as experiências que a gente trouxe ao longo do encontro e a escola que vocês estão hoje. Essa escola que precisa pensar no elevador para atender o cadeirante. Sim. Essa escola que precisa ter representatividade. A gente está sem elevador, né? Você ia Tá, falar sobre isso. Tá, ia falar mesmo. Já vai fazer quase um ano que a gente tá quase sem o elevador, né? E aí ele não pode nem ser, não pode descer pela educação física, né? Aí fica um pouco complicado. Uhum. Meu primo, esses dias, ele subiu junto com os colegas dele, acho que para poder levar a cesta com as bolas e os coletes pra quadra, Tá. e ficaram presos no elevador O elevador da gestão, né? da gestão. Porque o daqui mesmo, da IMEF, Não ainda tá funcionando. Não né? tá funcionando. Tá. Tá para entregar. Tá para entregar, né? Mas o importante é que vocês, enquanto estudantes e estudantes, participem desse exercício de pedir um direito que é de vocês. Pedir não, né? É. Eu acho que Exigir. 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 É um direito ter elevador e como que isso funciona. Então, ter vocês contribuindo e, na verdade, fortalecendo essa discussão que é da administração, isso faz toda a diferença. Então, para que a gente tenha cada vez mais equidade, depende também de vocês. Que acho que a gente está fazendo ali o nosso papel, nos esforçando cada vez mais para chegar próximo do que é esse estudante do século XXI. Né? Nós temos se esforçado muito, estudado muito, investigado muito, vivido muitas experiências para a gente se aproximar do real estudante de 2021. É isso. É É isso. E aí, gente, o que vocês acharam? Foi muito Foi bom. legal. Gostei Gostou bastante. Aprendeu bastante, né? Eu falei para vocês que elas tinham uma facilidade na fala, um conhecimento Vocês gigantesco. foram enganadas, né? Né? Meu Deus Foram do céu. enganados, não. E vocês, gente, o Uma que vocês leveza, acharam? falar. Ah, gostaram? achei Bem. incrível de participar aqui, né? Principalmente falando mesmo, né?
A gente está lá na DPED, pensando nessas estratégias para potencializar, né, as aulas. E é muito bom vir na escola, conversar com os estudantes e ver como vocês estão participando. Isso é realmente trazer a escola de novo para nós que estamos lá um pouquinho no bastidor, né? É verdade. Bacana, uma E experiência aí, André, incrível. gostou? Alexandre, Isabela, Emily, Marcos, Bianca. Que momento que vai para caixinhas de memórias. Muito obrigado. Caixinhas de memórias no sentido de ver que cada passo que a gente dá, a gente consegue avistar a escola, a educação como transformadora. É verdade. Então, transformou a minha forma de olhar para a educação integral, transformou a minha forma de ver os estudantes de 13 anos jovens, comprometidos, jovens, Repórter, olha que coisa linda. repórteres. Repórteres. É maravilhoso, assim, eu só tenho a agradecer e aproveito também para deixar meus agradecimentos à minha querida amiga Ágata, né? Sim, sim. Nossa colega de trabalho, que na verdade proporcionou esse momento, Esse né? momento, é verdade. E agradecer imensamente ao Céu Navegantes, esse trabalho lindo, ao convite, Alexandre, com Imagina, eu é que agradeço. muita responsabilidade receber um convite desse e espero que a gente tenha construído Sim, né? bastante. Isso um não- isso conhecimento não tenha dúvida. coletivo. Isso não tenha dúvida. Obrigada, Quem quiser Rádio saber- Navegante. Isso. E quem quiser saber mais sobre os trabalhos da DPED, Secretaria Municipal de Educação, qual que é o caminho a seguir? O caminho é falar diretamente mesmo conosco, né? A gente Uhum. está sempre super aberto a qualquer tipo de conversa, né? Rede Seja por social, telefone, eu acho que fica muito mais fácil por por telefone, telefone, né? Aham. Então, o nosso telefone lá principal é o 566-68175. E aí é só falar com o formador, com a formadora de interesse, né? Isso para os professores e professoras. Sim, Nós temos as redes sociais, estão paradas um pouco no momento, Sim, por sim. conta, né? sabemos, né? Do processo eleitoral. do processo eleitoral. mas em breve nós vamos retomar também as redes sociais. Dia 28 estaremos de volta. Dia né? 20 É, de sobre volta, isso. podendo fazer as nossas publicações, Exato. principalmente rede desses social? momentos. É Dre Capela do Socorro, tá lá no Instagram. Colocou Dre Capela do Socorro, já vai aparecer o aparece. Instagram e aparece as formações que vão O que vai acontecendo. acontecer? Ok. Agora tá tudo paradinho, né, gente? Mas em breve, né, a gente pode colocar Estamos essas aí de experiências tão significativas que vão acontecendo, né? É verdade. E é isso, estamos à disposição para, né, desenvolver o melhor trabalho possível e potencializar mesmo as EMEFs. É isso daí. Fala. E para você que está em casa, eu agradeço mais uma vez a sua audiência, a sua paciência. Peço desculpa por algum ruído ou outro que você ouviu. Já dissemos aqui em outros podcasts, né? A sala é isolada e tudo mais, mas trata-se de uma escola e o aprender também é na brincadeira e a brincadeira também tem barulho e escola também se faz com barulho. Aliás, acho que não se faz escola sem o barulho, né? Aham. O barulho também é uma maneira de aprendizado também. Agradeço a você pela sua audiência. Quero dizer para você o seguinte: se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe, comenta à vontade, fique por dentro dos demais podcasts que irão acontecer. Gostaria de pedir também você para nos seguir no nosso Instagram, que é @radio_navegantes. @radio_navegantes. Você também fica por dentro de todo o conteúdo, não só da MF Jardim Eliana, mas do Complexo Navegantes. Você fica por dentro de todas as notícias, de todos os acontecimentos. Muito obrigado a todos, eu deixo um forte abraço para você e até a próxima. Valeu! Ué!